Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, onde eu te ensino técnicas que vão dobrar a tua velocidade no desenvolvimento de software. Hoje, seguindo nessa série, falando de modelo de domínio, onde eu me apoio em técnicas de DDD e arquitetura limpa, eu quero explorar um pouco mais como o modelo de domínio pode te ajudar, como o modelo de domínio vai te tornar um profissional diferenciado, um cara que entende o contexto e o escopo da aplicação que está sendo desenvolvida. Isso, falando estrategicamente em termos de empresa, é muito importante, porque desenvolver o software, muitos conseguem, mas desenvolver o software que é necessário para dado momento, esse é o grande desafio. Principalmente hoje que a gente tem tantas aplicações, tantos métodos que fomentam ou possibilitam a aplicação de métodos mais eficientes e para entrega e desenvolvimento de software mais rapidamente. No entanto, se não soubermos compor essas técnicas, aí não adianta nada disso. E é exatamente esse tipo de comportamento e de condição que eu quero que você desenvolva a partir desses vídeos aí que eu tenho apresentado. Bom, hoje eu quero falar, né, como eu disse, seguindo no modelo de domínio, né, que é por que o modelo de domínio? Porque é o coração do software. Se o coração do software, se o coração da máquina está ok, o resto a gente tem mais tempo para trabalhar, para refinar, para evoluir. Imagina uma Ferrari. Poxa, todo mundo, o motor da Ferrari, o motor de uma Lamborghini, são obras de arte em si, né? E eles não são refeitos do zero em todo o carro que eles criam. Eles reorganizam as peças, mas para essas peças poderem ser reorganizadas, eles precisam se apoiar em alguns pilares, eles precisam ter, digamos, alguns recursos usados na implementação desses grandes projetos que os possibilitem mexer nas coisas de maneira a inovar, de maneira a estar sempre à frente do mercado. Imagina reinventar um motor a cada carro que é desenvolvido. Então, é pensando justamente nesse tipo de coisa, ou seja, como fazer a nossa Ferrari em termos de software, né? Então, vamos lá. Legado é um problema gigante, assim, né? O legado, o débito técnico, aquilo que, pô, não é legal da gente mexer, aquilo que ninguém gosta de ficar preso, né? Tem times de sustentação que trabalham só com o legado. Existem times que desenvolvem software legado, mesmo sendo novo, né? Por que isso acontece? Né? Então, hoje eu quero começar a te dar um caminho, né? Sendo que no vídeo passado eu falei de modelo de domínio em si, ou seja, a importância de fazer e como fazê-lo. Hoje eu vou trazer o modelo de domínio para o contexto da aplicação. E aí, para a gente começar a não perder mais tempo, vamos aqui, eu vou até ampliar, beleza. Poxa, vai tirar meu texto ali que eu escrevi com tanto cuidado e é tão importante para vocês. Enfim, mas eu acho que aumentar vai ser mais importante e aí eu trabalho aqui horizontalmente. Então tá, vamos lá. Se libertando do legado com a arquitetura limpa. Então eu quero trabalhar um pouquinho essa mística da arquitetura limpa e como ela está relacionada com o modelo de domínio, como essas coisas se complementam na minha visão. Coloquei aqui dois modelos, duas, digamos, visões de componentes. Uma mais simples, no entanto, já com o modelo de domínio separado, ou seja, o coração da aplicação já está isolado do restante da aplicação, e aqui um modelo mais elaborado. Então, saiba que ambos podem estar seguindo princípios de arquitetura limpa. Ou seja, eu não tenho nenhuma limitação nisso, né? A separação do modelo de domínio da infraestrutura é exatamente a preocupação que a gente precisa ter e o ônus que a gente precisa assumir, porque nenhuma facilidade vem de graça.
O débito técnico, ele surge justamente quando a gente abre mão de uma construção com um certo nível de complexidade em prol de uma simplicidade momentânea que vai gerar minha entrega, que vai resolver o problema em dado momento, mas que logo à frente ela não é sustentável. Então, assim, toda solução, por mais simples que seja, ela precisa ser sustentada no longo prazo. Eu não estou falando para você pensar na aplicação daqui a 10 anos, de você pensar em muitas funcionalidades. Não. Eu estou só te falando que se você, nesses componentes vitais, interface com usuário ou de serviço, hospedagem e persistência, se você não der liberdade para a infraestrutura da sua aplicação evoluir de forma independente do modelo de negócio ou do domínio ou das regras de negócio, a solução não vai ser sustentável. Você vai acabar mexendo ou aumentando o seu backlog de débito técnico muito rápido, porque o negócio muda muito rápido e é imprevisível. Ninguém consegue, tecnicamente, antever uma oportunidade de negócio que virá. Por mais que a gente se alinhe com o time de negócio, por mais que a gente se alinhe com o PO, por mais que a gente tenha um entendimento do negócio, a oportunidade vem do negócio, não vem da parte técnica. Por mais que a gente se alinhe com eles. E é importante a gente separar tecnologia, implementação da solução do negócio, né? Ou seja, a tecnologia tem que responder às necessidades do negócio. E para a gente responder apropriadamente, a gente precisa ter ferramenta, a gente precisa ter, senão a gente não consegue. Se a gente não tiver pontos de ajuste, aí virá aquela conversa de mas eu tenho que fazer tudo, mas a mudança é complexa, essa tecnologia não dá, não funciona para mim. Então, por quê? Porque a gente sempre acaba pensando em muitos elementos ao mesmo tempo para entregar uma solução que parte dela já deveria ser suportada ou não deveria fazer parte daquele escopo. Mas o que você está falando, Adriano? Então vamos lá. Voltando à analogia do motor do carro. O coração do motor, a caixa, os cilindros, a forma com que os cilindros são disparados, são organizados ou em V ou em linha, ou em linha horizontal, vertical, enfim. Vocês acham que para eu mexer ou reprogramar ou trabalhar os cilindros, eu preciso me preocupar com o sistema de escapamento? Ou eu preciso me preocupar com a parte elétrica do carro? Não, então, eu preciso ter a liberdade para tirar pequenas partes e essas partes poderem ser especializadas. Vocês acham que, por exemplo, o sistema de escapamento de um Lamborghini é igual ao de uma Ferrari, que é igual ao de um Bugatti? As Ferraris têm sistemas de escapamento iguais? Não. Cada Ferrari tem um sistema de escapamento mais apropriado para aquele determinado design de carro, ou estilo de motor, potência de motor, e assim vai. Na aplicação, ou seja, no software, é a mesma coisa. Num eu vou usar ORM, no outro eu vou usar uma camada de acesso a dados pura e simplesmente, na outra eu vou gravar em arquivo, ou na outra eu não terei. E isso precisa ser natural no software. Só que como a gente chega lá? Né? Então, o primeiro ponto para a gente chegar lá é separar o domínio da infraestrutura. E, Adriano, mas você está falando em domínio, infraestrutura, em negócio, infraestrutura, então, mas por que isso? Exatamente. O que eu estou chamando de infraestrutura é o que está no escopo da arquitetura limpa. Vamos lá. Primeiramente,
aplicando essa técnica básica ou assumindo esse ônus de separar o domínio do restante da aplicação de cara, a gente já ganha controle do escopo de mudança. Por quê? Porque quando eu for mudar uma regra de negócio, eu não vou mexer na persistência, a menos que ela me modifique uma estrutura a ser armazenada, ou a forma com que eu armazeno. Se eu estou mudando uma relação de, por exemplo, com base no tempo, ou com base na quantidade, né, ou com base na obrigatoriedade, se eu estiver trabalhando com algo específico de negócio que não gere um novo atributo de Estado ou uma nova entidade de Estado, eu não preciso mexer na modificação, na persistência. E isso já me dá uma liberdade de incluir novas regras, de evoluir o negócio de forma independente da infraestrutura da aplicação. Da mesma forma, eu posso trocar a versão, né? Por exemplo, falando de .NET, eu posso trocar a versão do ASP.NET Framework do 6 para o 7 para o 8, eu posso tirar o ASP.NET e usar outra coisa, e a minha aplicação continua. Ou seja, eu posso trocar as partes. Mas vocês viram que para a troca de partes, né, eu preciso ter independência. Se eu tiver aberto mão, colocar as minhas regras de negócio no controller da aplicação web, se a minha persistência não estiver isolada e eu chamar métodos do ARM na camada de negócio, eu já perco, eu já preciso fazer muito mais modificações do que eu precisaria. Então é por isso que é importante. Sim, a gente não pode agregar funcionalidades desnecessárias, mas tudo o que mantiver sob controle o custo de manutenção futura é importante que a gente considere para implementar desde o início. Segundo, como eu falei ali, facilidade na troca e evolução de tecnologias. Eu só consigo trocar algo se isso estiver desconectado do núcleo da aplicação, que senão a mudança fica muito cara. Né? Imagina, e se eu tenho microserviço, eu tenho 10 microserviços, eu tenho que modificar isso em todos. Imagine o custo. Né? Da mesma maneira, pessoas. Se eu tiver um grande monolito com rotinas inteiras escritas em operações de insert de usuário, só que ele insere usuário, ele insere gerente de aplicação, ele insere funcionário da empresa, ele insere tudo com controle ali, ou até eu posso ter algumas classes, enfim, mas é a mesma rotina que faz essa atualização. Que tipo de modularização, que tipo de paralelismo eu tenho quando essa operação está tão grande e genérica, com tanta coisa lá dentro? Né? Então fica difícil. Né? Mas quando a gente começa a separar, né, a gente ganha, né, na facilidade de poder paralisar. Eu tenho uma rotina que insere gerente, uma que insere usuário da aplicação, uma que gerencia projeto, membro de projeto. Todos são usuários da empresa, são funcionários da empresa, por exemplo. Mas cada um tem um escopo diferente, tem um contexto diferente. Eu não preciso me preocupar com a relação de membros de um projeto, sendo que eu estou cadastrando um funcionário da empresa. Não faz sentido. Beleza? Então vamos lá. Poxa, aqui arquitetura limpa e versus DDD. Por que eu estou relacionando as duas coisas? Bom, eu estou separando o modelo de domínio, estou falando o poder que você ganha trazendo o modelo de domínio para o primeiro, digamos assim, como máxima prioridade no desenvolvimento da aplicação. E como a gente vai ver mais à frente, como ponto de partida para o desenvolvimento da sua aplicação. Mas isso a gente vai ver aí nos próximos episódios dessa série. Então imagine você começando a desenvolver a sua aplicação com base em dois conjuntos de técnicas, alguns vindo do DDD e outros vindo de arquitetura limpa. Qual seria o escopo? O que é o papel de cada um dentro da visão da aplicação como um todo? Bom, aqui
lembra as duas caixinhas laranja que eu separei, até eu coloquei aqui na mesma cor para facilitar, né? Ou seja, sempre que eu falar de domínio e regra de negócio, método e relação, eu estou me apoiando em técnicas de DDD. Por quê? Quando o Eric Evans propôs o DDD, claro que ele propôs repositório e diversos outros padrões que nos ajudam a desenvolver a aplicação como um todo. Mas, lembrando que ele só tinha os padrões do Martin Fowler, ou seja, ele estava construindo a aplicação como um todo. Então, ele precisava compartimentalizar as coisas de maneira a poder ter a flexibilidade que ele precisava enquanto ele estava desenhando o modelo de domínio da aplicação dele, ou seja, ele se apoiou em padrões. Como nós já temos aí bagagem, poxa, já tem o Uncle Bob, já tem o David Thomas e diversos outros que incluíram diversas contribuições dentro do desenho de aplicação, então a gente já sabe que DDD é uma ótima ferramenta para nos orientar em termos de desenho de aplicação e de abordagem do problema e da identificação do contexto de software que a gente vai trabalhar. E justamente considerando isso, é que eu gosto de combinar DDD com arquitetura limpa. Por quê? DDD te dá um conjunto de padrões para representar o negócio em forma de software. E arquitetura limpa te dá um conjunto de princípios que vão orientar como organizar a infraestrutura de maneira que a complexidade ela se eleve gradativamente e até o ponto que é interessante para você. Então, vamos lá. Vamos separar aqui padrões ou ferramentas que a gente se apoia em DDD para representar o negócio como software. Então, objeto de valor, entidade, especificação para ser uma regra de negócio que você pode compor e agregação. Ou seja, com esses 4 padrões, tá, mas Adriano, como é que a gente usa... Opa, acidente de percurso aqui. Então, eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Então tá, mas como é que a gente usa esses 4 padrões no desenvolvimento? Olha o toque aí. No desenvolvimento. Então vamos lá, vamos mudar a ordem aqui. Então o que é um objeto de valor? O objeto de valor ele é nada mais do que isso. Ele é um conceito específico do seu modelo de domínio, do seu negócio. É por exemplo, dinheiro, cartão, moeda, qualquer elemento do negócio que não precise ter uma identidade própria, por exemplo, o sapato do Adriano, ou um modelo de sapato, ou assim, algo que eu precise identificar. Ele nunca vai ser, ou pelo menos, ele não precisa ser salvo individualmente, né? Ele pode ser salvo sempre associado ao quê? A uma entidade. E aí eu já aproveito a deixa para trazer aqui o conceito de entidade, que é o quê? Ele é basicamente um objeto de valor que tem uma identidade própria, ele é único. E ele é composto de objetos de valor. Né? Então, assim, mas é importante que esses padrões eles não sejam associados à forma com que a gente vai armazenar. DDD, nessa visão que eu estou apresentando, não vai se preocupar com persistência. Não quero saber de base relacional. Não me interessa como o banco, que banco. Não estou preocupado com forma normal, não estou preocupado com nada disso. Aqui eu estou preocupado em saber quais são as entidades que me interessam dentro do contexto de negócio. Porque quando eu faço isso, eu já naturalmente tenho mais clareza para limitar as entidades que eu vou trabalhar. Né? Eu não preciso olhar o negócio como um todo, porque quando eu penso já orientado a um tipo de base de dados, a um tipo de
tecnologia de armazenamento, como relacional, documento, eu já vicio o meu modelo de domínio. E não é necessário, eu não preciso pensar no objeto de valor como entidades de armazenamento. Não é requerido. Eu posso querer armazenar, sim, esses objetos, mas isso é uma possibilidade. E uma coisa muito importante, até vou diminuir aqui, o que vai te manter oficialmente ou de forma efetiva longe dos débitos técnicos é sempre manter o máximo de opções abertas. Não feche as suas opções até o momento de realmente você ter de tomar determinada decisão. Ou seja, enquanto você puder entregar alguma coisa, mantendo uma porta aberta para trocar, seja porque a escala não deu conta, seja porque a tecnologia ficou cara, seja porque ela ficou obsoleta, seja porque mudou o tipo de licenciamento, né? Então, assim, é importante você estar ciente disso, que são as opções abertas que vão te manter longe dos débitos técnicos e do legado. Por quê? Para você manter uma opção aberta, você precisa pensar numa solução ligeiramente mais robusta do que uma pura e simplesmente que acople todos os componentes numa rotina e disponibilize isso para o usuário. Beleza? Então, vamos lá, voltando aqui. Agregação. O que é agregação? A agregação vai ser um conjunto. É porque, assim, objeto de valor, a gente trabalha um conceito em especial, moeda. Como é que é a moeda na minha aplicação? A minha moeda pode ser dólar, real e tal. Ele tem um valor, ele tem um peso, ele tem um país, enfim. Eu descrevo os atributos desse valor ou eu as regras que compõem esse valor. Entidade. Entidade vai ter um conjunto de propriedades, ela vai ter uma identificação que pode ser genérica, ela pode ser, por exemplo, uma pessoa, vou considerar o CPF como uma identificação, a carteira de identidade. Se for carteira de identidade, eu já preciso incluir o Estado, enfim, o órgão expedidor e por aí vai. A agregação, ela já entra no cenário quando a gente tem mais de uma entidade. Por quê? Quando a gente tem mais de uma entidade, a gente precisa definir o ponto de acesso a esse grupo de entidades. Eu não posso acessar esse grupo por qualquer ponto ali. Eu preciso ter um ponto central que vai demandar que ele exista para que as outras existam também. Então, poxa, mas o que é isso, Adriano? Por exemplo, eu tenho os funcionários da empresa, beleza. E aí eu tenho projeto, né? O projeto tem membros, né? Então, para eu consultar os membros de um projeto, eu preciso do projeto, né? Eventualmente, eu até posso querer consultar todos os que têm um projeto, mas para operar, esse é um outro ponto importante. Vamos maximizar. Aliás, esse é muito importante. Então, vamos aqui. Sem querer, eu acabei abrindo a oportunidade aqui de trazer um desafio que é muito comum e que confunde a gente no momento de criar os modelos de domínio para determinado contexto. Quando a gente vai escrever na aplicação, o modelo de domínio ele precisa de consistência naquele conjunto de entidades que ele está alterando. Quando a gente faz uma consulta, a consulta precisa estar consistente dentro do contexto da aplicação. Qual a diferença entre os dois? Por que isso é importante? Porque você pode ter visões totalmente diferentes
para apresentar esses dados, como eu acabei de sugerir, eu quero ver todos os funcionários da minha empresa que estão em projetos, eu quero saber quantos projetos, por exemplo, o Adriano está vinculado. Mas esse tipo de resposta, ele não tem nada a ver com a associação do Adriano ao projeto, ou com o contexto de entidades que gerenciam o projeto propriamente dito. Porque essa é uma consulta que não faz sentido dentro da gestão de projeto. Eu vou carregar um projeto e eu vou associar os objetos a esse projeto, né? Ou eu vou, eventualmente, listar os usuários que estão a partir sempre do projeto. Então, assim, quando a gente vai entrar no modo de gerenciamento ou de alteração de dados, a gente sempre precisa definir ou identificar qual é a entidade principal que os usuários do processo utilizam, ou seja, o que quando ele vai entrar com um novo projeto, como ele cadastra os dados? É importante a gente saber isso, porque é isso que vai definir se é o usuário o meu ponto de entrada, se é o projeto, por exemplo, o meu ponto de entrada. E imaginem comigo, se eu definir que o usuário é o ponto de entrada, eu sempre vou precisar de um usuário para descobrir os projetos. E aí, olha quanto de complexidade vai ser incluída nessa rotina para eu trazer os usuários do projeto. Em contrapartida, eu definindo o projeto como entidade base, eu entro na aplicação e eu seleciono o projeto e eu vejo todos os membros daquele projeto ali. Ou seja, o meu dado satélite, que são normalmente os dados que a gente tem interesse, né? Eu não vou entrar na gestão de projeto para ver o projeto, os projetos. Eu vou ver o orçamento do projeto, eu vou ver os membros do projeto, eu vou ver as atividades do projeto. Ou seja, eu sempre vou entrar para buscar um objeto secundário. Então é importante a gente separar a gestão da parte de leitura. Eu não estou falando aqui de CQRS, eu só estou falando da separação da semântica para que a gente possa montar uma estratégia para cada tipo de necessidade. Uma é a gestão propriamente dita e a outra é a visualização. Beleza? Então, vamos lá, seguindo o baile. Beleza. Opa, acho que faltou alguma coisa aqui. A especificação é do padrão Specification e nele a gente inclui a possibilidade de separar a regra de negócio ou de reutilizar uma regra de negócio de forma desacoplada do método em específico que a gente vai implementar. Poxa, Adriano, mas o que é isso? Então, por exemplo, eu posso ter um método associar membro ao projeto, só que aí eu tenho uma regra que eu fixo em contrato. Eu só posso incluir membros no projeto 32, que é de alto risco, que já tenham mais de 2 anos de experiência. Então, quando eu vou tentar alterar esse projeto, quando eu entro no modo de gestão dele, ele já vai carregar, opa, eu tenho uma regra especial para esse projeto, então ele vai carregar essa especificação e aí ele vai verificar, poxa, o projeto X, eu preciso usar a especificação de experiência maior do que 2 anos. Se tiver ok, então esse novo membro vai poder ser adicionado, se não, ele não será adicionado. E essa especificação, ela vai mudar de acordo com o tipo de regulação do contrato. Mudou a regra do contrato, eu posso mudar a regra pura e simplesmente em um objeto. Não é uma linha de código embutida, né, de forma explícita dentro do projeto.
eu ganho mais expressividade fazendo isso, mas a gente vai ver mais à frente isso. Agora não preciso se preocupar muito em tentar visualizar isso, que eu vou entrar em mais detalhes. Beleza? Estamos ok? De modelo de domínio ou de DDD. E aí a gente vem para a arquitetura limpa. Poxa, e aí? Quais são os padrões de arquitetura limpa? E aí tem Solid, regra de dependência, interface, framework, driver, limites ou escopo. Poxa, Adriano, mas qual é o padrão que tem aí? Todos são princípios. E é exatamente isso o que a arquitetura limpa se propõe. Ele se propõe que seja um guia para te orientar a modularizar a sua aplicação de forma que você separe aquilo que muda por aquilo que é diferente, você separe, que você organize a dependência para que as coisas não fiquem interdependentes ou que as dependências não impeçam você de mudar. Então, a arquitetura limpa, ela te prepara para a mudança. Ela não está preocupada em como você está organizando as entidades, ela não está preocupado em como você vai implementar os seus casos de uso. É justamente por causa disso que eu trouxe 2 desenhos, né? Eu tenho interfaces, eu tenho contrato de capacidade na camada de negócio, a minha infraestrutura, eu implemento capacidade, ou seja, está tudo separado, a aplicação está bem organizadinha. No outro, a aplicação tem a regra de negócio, tem a camada de negócio toda separadinha, mas a persistência, né, e a aplicação as coisas estão mais, digamos assim, agregadas. De qualquer maneira, eu posso especializar ou trocar a minha hospedagem, eu posso mexer na persistência, né, e posso mexer na interface, né? Ou seja, eu não preciso ter 1 milhão de camadas, eu não preciso ter um monte, eu vou verificar o Solid, o SRP, OpenClosed, cada padrão, como ele está implementado e tentar replicar, incorporar. Não, eu preciso me orientar pelos princípios e conforme eu me apoiar primeiramente no negócio, se eu fizer a aplicação nascer pelo negócio, as outras camadas ficam muito mais simples de ser desenvolvida. E um dos principais pontos que eu gostaria de trazer aqui e de deixar para vocês como aí tipo uma visão aí, um pensamento, uma reflexão, é que potencializando, deixando o negócio como um cidadão de primeira classe, como foco, ele vai simplificar todo o resto da aplicação. E aí você vai poder focar nas complexidades que determinadas tecnologias, que determinados conceitos vão agregar na arquitetura do projeto que você está ouvindo. Mas esse pensamento ele não vai envolver regra de negócio, ou seja, você não vai precisar se preocupar no impacto dele nas regras de negócio, porque esse impacto vai ficar restrito em escopo a um determinado driver, a um determinado framework, a um conjunto de interfaces, né, que eventualmente definem a regra de dependência entre eles, né? Então, é isso, você não é obrigado a ter 10 camadas, a ter X camadas. Na verdade, ele apresenta 4 camadas conceituais na arquitetura limpa, que, se você for avaliar, aqui nós temos essas 4 camadas, né? Então, em tese,
pelo número de camadas, a arquitetura limpa não vai mudar radicalmente a forma de você desenvolver a aplicação, né? Eu convido vocês, nesse primeiro momento, a separar o seu domínio da aplicação, o seu domínio do negócio, da camada de persistência. E comece a pensar um pouquinho nas possibilidades de começar a construir a sua Ferrari, né? Então, bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Então, espero que tenha ficado bem claro que qual é a função do DDD dentro dessa abordagem que eu estou apresentando para vocês, a função da arquitetura limpa e como a gente vai abordar a arquitetura limpa, como a gente vai abordar DDD, né? E que o objetivo é sempre projetarmos algo com um nível de complexidade adequado para uma manutenção sustentável para o futuro, paralelismo, delimitação de escopo, né, e facilidade para evolução e troca. Afinal, todo mundo gosta de evoluir, gosta de melhorar, gosta de agregar uma tecnologia nova, um conceito novo. E para isso, os nossos serviços precisam suportar. Se eles não suportarem, aí a gente cai naquela roda de neve de gerar débito técnico e de estar sempre limitado, vendo o projeto do coleguinha, que é sempre melhor que o nosso. E isso não é uma realidade, né? Porque se a gente se apoiar nos padrões e técnicas que eu estou apresentando aqui, com certeza a sua velocidade vai dobrar e você não vai gerar débito técnico e ainda vai ter um código muito mais simples em termos de objetividade para mexer, porque você vai ter que ler muito menos código para entender que o escopo vai ser sempre restrito a uma camada e ele vai estar sempre com um conjunto de entidades delimitados e com uma semântica semelhante. A gente vai ver mais disso aí no futuro. Bom, esse é uma série, esse é o segundo ou terceiro vídeo dela, né? Um deles eu troquei, né? Então espero que vocês gostem e compartilhe aí, curte se realmente ficou claro, se não gostou, comenta, né? E vamos lá que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a melhorar, se diferenciar na área e evoluir em termos de desenvolvimento de software. Beleza? Bom, gente, esse é o Road to Agility e eu sou o Adriano Ribeiro. Valeu!